episódio do podcast Riscos e Negócios. Eu sou a Vivian Lima. E eu sou a Giovana Lopes. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa o joinha, a gente tá começando agora, dá força. Aqui tem muito conhecimento aí, então vamos retribuir com o joia e um inscreva-se, pelo menos, né, galera? E aí já manda lá no direct, vai no Instagram, Riscos e Negócios Podcasts. Isso aí. Vai lá no direct, deixa sua dúvida jurídica lá com relação à sua empresa. E é isso aí. Bom, antes de tudo, nós vamos falar das empresas que nos apoiam. Se você precisa de personagens para a festa do seu filho, para qualquer encontro, um café da manhã com ele, temos a Formando Sonhos, que traz personagens infantis. E para debutantes, casamento corporativo, temos a FS2 Eventos. São empresas incríveis, vale a pena você conferir aí no @Formando Sonhos e o @FS2 Eventos. E se você estiver precisando de um óculos de sol, um óculos de grau, @Óticas Namura. Tem lojas na 25 de março, tem loja na Zona Sul, tem loja no Carrão, tem um monte de loja aí. Vai lá, já faz o seu exame. Se você tiver a sua receita, leva a sua receita, você já vai sair de lá com o óculos na mão, tá bom? Então é isso. Hoje, eu não sei se vocês assistiram o episódio anterior, mas se não assistiu, vai lá e assiste, porque a gente já falou todos os riscos de uma má gestão, de dano moral, de assédio moral. Agora nós vamos falar como evitar tudo isso na sua empresa. Vamos dar umas dicas, trazer uns casos aí, mas vai valer muito a pena e vai ser muito bom. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema que hoje todo mundo chama, né, de compliance. Mas aqui pra gente, vamos dizer a verdade, é o óbvio, né? Coisas assim que você precisa fazer para que a sua empresa consiga andar ali na linha da legislação, né, cara? Para você não ser surpreendido com uma condenação em dano moral, para você evitar problemas de muita rotatividade, né? Aquele empregado que não fica, o empregado que sai e sai afastando todos os clientes porque ele vai meter o pau em você. Então, evitar ambiente tóxico então também. assim, gente, é o óbvio, tá? Compliance é uma palavra aqui que é isso, gente, é fazer o que a lei manda, é fazer o que você tem que fazer. Estar então, bora dentro lá. dos termos da lei. Bom, vamos lá. Pra questão... Vamos assim, né? Questão de... O assédio moral... Vamos ser, assim, mais justa, né? Mais real. O que acontece? Não tem como a empresa prevenir tudo que vai acontecer dentro do ambiente. Então, assim, ainda mais se você for um empresário que não fica 24 horas dentro da empresa, você não vai saber se tá rolando ou não. E tudo bem, a lei entende isso. Porém, a lei... Não que ela cria, mas a lei permite que você crie instrumentos dentro da sua empresa para que mesmo na sua ausência, essa carência aí, né, dessa supervisão seja suprida. Através do quê? Vou falar aqui de 3 coisas muito importantes. Que toda empresa, né, que tá ali seguindo minimamente a legislação tem, e toda empresa que se preocupa com o empregado possui. É o código interno. Gente, o código interno é como se fosse as leis da tua empresa. Então, assim, você como empresário, você pode colocar isso na empresa. Na nossa empresa a gente permite isso, a gente não permite isso, né? O regimento interno. Então, você vai colocar lá os nossos princípios, nossos valores, né? É assim que a gente quer seguir com a empresa, que a gente quer tocar a empresa. E esse código interno, esse código de conduta do empregado, você dá para ele assinar um termo. Então, assim, naquele momento ele vai estar ciente de tudo que ele pode ou que ele não pode fazer ali dentro. Ele tem essa ciência, caso sobrevenha uma condenação e tal, vocês vão discutir alguma questão ali referente a uma conduta do empregado dentro do ambiente laboral, num processo, você vai poder ter o seguinte argumento: olha, ele sabia que não podia fazer isso. Ele assinou o código de conduta. Eu não permito isso na minha empresa. Agora, se você não tem esse código, fica um pouco complicado, né? De você dizer que o empregado estava bem orientado, né? De você ter argumentos ali pra... A gente como advogado, não consegue trabalhar se a empresa não tem o mínimo. Então, código de conduta, regimento interno, é muito importante que você faça isso, que você tenha um desse na sua empresa. Um advogado faz isso, a gente faz isso. O que mais? Treinamento. Gente, você precisa dar treinamentos para o funcionário. Quando a gente chega num processo de assédio moral, que a gente comentou no episódio anterior sobre xenofobia, né? Homofobia, que mais? Todas essas... Aquele cyberbullying também, que é interessante. Como que você pode chegar num processo assim, né? Com mais dignidade. É você falar, eu dei treinamentos. Porque você não tem como falar, ele sabia, ele não sabia. Ele precisa saber, você precisa passar essa informação. Isso precisa ser uma prioridade da empresa, né?
Porque, pô, tem umas questões que são bem pesadas mesmo, né? Que não tem como a gente tolerar esse tipo de coisa dentro do ambiente. Então você vai chegar no processo, lá no juiz e você vai falar, olha, eu dei treinamento, eu tenho um código interno, eu tenho um regimento interno, um código de conduta. Você vai ter argumentos para você falar que você não permitia isso. E isso vai tirar, não que vai tirar a sua responsabilidade, mas assim, a sua parte você fez. Né? E aí, por essa visão de que você não vai ter controle de tudo que acontece lá dentro, pode ser sim que você não seja responsabilizado por alguma situação que aconteceu lá, se você fez tudo que estava dentro do seu alcance. E aí uma outra coisa também é o código de conduta, dá treinamento, o regimento interno e o canal de denúncia. Gente, tem muita gente que despreza o canal de denúncia. Eu não sei porquê. As grandes empresas que a gente trabalha geralmente sempre tem um código de... Canal, né? Um canal de denúncia. É um site que o empregado pode ir lá e falar de forma anônima, descrever a situação ali, né? O que aconteceu com ele, fulano de tal, o meu superior hierárquico vem me tratando de tal forma, isso está acontecendo. Você tem que ter um espaço para que o seu empregado seja livre para falar o que ele quer sem vergonha. Por isso o anonimato. Então, assim, esse canal é muito importante para você saber o que está acontecendo na sua empresa, porque é aquilo. Se você não está na sua empresa, é um outro cara que lida com os empresários, que faz essa gestão, você tem que saber o que está acontecendo lá dos empregados. Não adianta o gestor vir te passar, olha, tá tudo ótimo aqui, tá todo mundo bem, tá todo mundo muito feliz, e o pessoal às vezes não fala por medo de ser demitido, né? Ou por medo de criar uma confusão, de se ameaçar, enfim, tem N possibilidades. Então você precisa sim ter um canal de denúncia que permita que a pessoa descreva ali o que tá acontecendo com ela no anonimato. Dentro disso tudo aí que ela tá fazendo, eu queria até aproveitar e pegar um gancho, porque quando você é dono de empresa, quando você é um gestor, esse código de conduta, tudo isso que ela tá trazendo, o que é importante? Vou até aproveitar, Gi, que assim, fazem parte de você criar internamente processos eficientes, né, que facilitam também tanto a sua supervisão, de você saber como que está o andamento da sua empresa, como que está funcionando tudo, se as pessoas estão dentro da sua cultura, do seu padrão. Não aguento mais falar cultura aqui, né? Mas isso é real. Mas cara. é real. Isso é importante. Se elas estão seguindo o que você quer. E o primordial, não adianta a gente ficar aqui falando de código de conduta, de um monte de coisa, se você não tem o essencial, que é a importância e o interesse em mudar e ser uma empresa boa, tá? Porque eu acho que antes de ser um bom profissional, você tem que ser uma pessoa com índole, você tem que ser uma boa pessoa. Entende? É o que eu penso, e os clientes que eu converso têm esse objetivo. Uma pessoa que tem por ideal trazer coisas boas, transmitir coisas boas, ela se preocupa com isso. E você ter um código de conduta, você montar ou contratar ou até se interessar com compliance, por isso que a gente não adianta eu oferecer só o compliance para o cliente. Por que a gente faz a mentoria? A gente precisa treinar o dono. E antes disso, a gente tem que sentir se ele quer aprender. Então, antes de tudo isso, você tem que se perguntar, eu quero mudar a minha empresa? Eu quero que as pessoas vejam ela com bons olhos? Eu quero ter uma boa cultura? Eu quero que as coisas deem certo? E outra coisa que ela trouxe que eu acho interessante, por que você pode até ser suavizado se acontecer de alguém processar você e você demonstrar que a sua parte você fez? Porque você vai conseguir comprovar a sua boa intenção. E isso conta muito na justiça também, não é? Se você conseguir comprovar que você treinou e que realmente o que aconteceu não tinha como você controlar, que isso você também aprende a ter controle também, só que você não monta uma empresa para você ser preso. Você tem que ter sabedoria. Você monta uma empresa, você cria processo, você ganha liberdade com estratégia. Esse é o caminho. Então, você demonstrando tudo isso, vai dar a entender que você é um bom dono, que você é um bom gestor. Esse canal de denúncia, ela é muito naquela parte, escuta quem é que está trabalhando com você. Escuta aquela pessoa que tanto tá lá todo dia te ajudando, para ver se o que ela tá... Aí você consegue analisar se ele é uma pessoa que vai te trazer problema mesmo, que ele só gosta de reclamar, ou é uma pessoa que realmente está lá desconfortável com uma situação. Verdade. Entendeu? Porque aqui a gente, quando a gente começa a falar, parece, você tem tudo pró reclamando. Não, eu acho que tudo isso que a gente traz, tudo isso que ela tá falando é para ter uma análise justa. Com essa forma que ela trouxe de um canal de denúncia, é o que eu vejo, né? É uma forma também de você escutar a pessoa que trabalha lá, né? E você entender. Porque tem gente que
só quer trazer que a gente tá problema. falando aqui, pra você não ser condenado em dano moral. Exatamente. Não é que a gente é pró-reclamante, é porque você você utilizando esses instrumentos, não vai ter como configurar a sua culpa. Nem o dolo, né? O dolo, muito menos. Mas a culpa, mesmo se foi outro funcionário que fez, não vai se caracterizar, porque você vai ter agido nas conformidades da lei. E isso é o mínimo que se espera, né? Porque a gente fala assim, todo mundo que... acho que as pessoas têm a impressão, tem um compliance. Pô, a empresa deve ser grande para ter um compliance. Mas assim, nada mais é, como a gente falou, que é você estar dentro dos termos da lei. Então, não importa, eu acho que é importante isso. Não importa se você tem uma empresa grande ou pequena, você não precisa esperar você ser grande para ter interesse no mínimo. Porque às vezes, quando você está começando a crescer, se você já não tem interesse, você não vai chegar a ser grande. Porque às vezes acontece alguma coisa nesse meio tempo, você toma algum processo aí que nem a gente vem trazendo tanto, vem falando tanto, que você pode ser processado, pode ser denunciado, pode acontecer qualquer coisa, você pegou de surpresa e acaba com o seu caixa. Entendeu? Acaba com tudo. Dentro de todos esses cuidados que a gente trouxe, além de tudo também que eu gosto de falar, é que o cuidado também, o compliance, ele também interfere tanto no financeiro, o financeiro também precisa estar dentro dos termos da lei, os impostos fazem parte disso. Então, assim, isso tudo fica muito oculto. Você vê muitos canais aí na internet, fala de empresário, fala tudo técnica de vendas, como você crescer, como você ganhar mais dinheiro, como você parar de quebrar, e nenhum fala o principal. O que te quebra? Um processo. O financeiro também te quebra, mas o processo, meu querido, que vem do nada, igual lá no outro episódio, se você não assistiu, vou falar de novo, vai lá ver, do cara que foi pegar a bola e caiu e morreu. Você acha que a vida do dono da empresa tá como hoje? Vou falar pra você. Às vezes você nem espera que pode acontecer. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que vocês estão muito preguiçosinhos, é que ninguém gosta de ler contrato, tá? E você faz uma sociedade com o cara sem contrato de societário, aí amanhã ele vira seu inimigo, leva tudo, você fica a ver navios e achando que a sua empresa estava ganhando muito. É uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar um pouco, sabe, sobre contrato, porque todo mundo, já sei, vou ter compliance, vou ter isso, e contrato, que é algo que você lida todos os dias, ou que você assina de alguém que está fornecendo o produto para você, ou que você envia para algum cliente seu, ou que você mesmo recebe, os que você envia, que você recebe, que é no seu cotidiano. Você precisa saber o básico, entender o mínimo, para saber se você pode assinar aquilo ou não. E por que fazer tudo isso? Porque você vai evitar um processo, uma condenação em dano moral, mas principalmente é você ter um ambiente agradável, gente. Ninguém quer chegar e trabalhar num ambiente que que o cara fica ali te cobrando fora do horário, que o cara fica fazendo piada. Puxa, por isso que tem as doenças. Não, é assim, mas espera, a gente vai falar sobre isso. Vai. Mas mais do que isso, mais do que isso não, que a doença também uma pauta para um episódio só. Sim. Mas eu vejo que às vezes não, né? Sempre tem a dor do empresário, né? Que não pode delegar coisas, que não pode sair da empresa, que tá sempre procurando um empregado, né? Parece que ele nunca acha um empregado ideal. Por quê? Cara, o ambiente... Você tá propiciando um ambiente minimamente possível do cara se mostrar esse empregado que vai vestir a camisa? Que vai fazer todo o corre pra você quando ele não tá? Ele vai ter essa vontade? Porque assim, se ele sente que você tá delegando tudo, jogando tudo nas costas dele, e vamos falar aqui o português, claro, que quer que você se dane, que você se lasque, ele vai fazer por você o quê, gente? Ele vai abrir mão da prioridade da vida dele. Às vezes é um cara que, tá com a família dele, tá com um projeto, tá com um monte de coisa. Se ele tá sentindo que vocês não estão numa vibe recíproca, né? Então faça o mínimo, sabe? Demonstre que você se importe, porque a lei já é benéfica pro empregado, a gente sabe disso. É só cumprir a lei. Não é você chegar com flores, né, com pão de queijo. O café da manhã, que é um assunto também... Não, o café da manhã não resiste. Nossa, café da manhã, tem muita gente que... Tem empregado que acha que é direito dele o café da manhã. Isso não existe, gente. Não existe intervalo café da manhã. É intervalo para almoçar, né? Vamos deixar isso claro. Precisa desse negócio? Não precisa desse negócio de café da manhã. De flor, de nada disso. De, né, trazer... Gente, é só cumprir a lei. Sabe o que eu acho interessante também? Aproveitando isso, Gi, ia ser bom se eles soubessem pelo menos um mínimo de comportamento humano, sabe? Pelo menos, eu acho que isso teria que ser até um pouquinho do interesse,
Porque você consegue ter aquele feeling se aquela pessoa vai só te trazer problema ou não, né? E só de você conversar com ela ali, você já vai saber se ele só tá criando caso ou se ele vai ser um bom funcionário. Porque se ele for um bom funcionário que veste a camisa, que quer trabalhar realmente, que ele vai te trazer resultado, mas ele trazendo que você vai pagar, porque não adianta a pessoa trazer resultado e não pagar. Sim. Mas tem muita gente também que não traz resultado e quer muito dinheiro. Sim. Então, eu acho que precisa ter esse tipo de avaliação, né? Porque a gente vê também empresas que passou lá no RH e o dono nem sabe quem é que tá trabalhando com eles. Nem sabe. Ou então faz a entrevista e não sabe nem o que perguntar. Então... Não sabe nem o que ele quer saber do empregado. Gente, uma dica aqui, que eu aprendi com um advogado muito renomado aí, que tá no mercado há muitos anos. Ele falou o seguinte pra mim: Giovana, eu não pergunto mais se tem pós-graduação, que faculdade. Hoje em dia, gente, não é mais sobre isso. Não é mais sobre que faculdade a pessoa fez, que pós-graduação, quantos... Beleza, o idioma, se for crucial, claro que a gente sabe que ainda importa. Mas assim... esse cara falou pra mim, eu quero saber o que essa pessoa faz no tempo livre dela. Eu quero saber se ela é casada, eu quero saber se ela... Como que é a relação com a família dela, sabe? Porque, gente, hoje a gente não tem, né, o mínimo. Muitas vezes chega um cara que ele vai... E por quê? Vamos falar aqui concretamente. Um cara tá, tipo assim... Não vamos ser preconceituosos, né? Não tendo preconceito das pessoas. Mas são coisas assim, você falou de comportamento humano. Geralmente, uma coisa está ligada na outra. Então, você, empresário, tem que ficar ligado nessas questões. Claro que você não vai ser evasivo, assim, com a pessoa de perguntar coisas assim, de mandar... Mas você vai tentar entender quem é aquele cara que você vai trazer para sua empresa. E quem é ele tem muito a ver com a família dele, com o que ele faz no tempo livre, tá muito conectado. Então não é um preconceito, é você realmente querer saber quem aquele cara é antes de saber dessas skills que são mais, né, específicas. É o mínimo. Até mesmo porque ele pode vir virado da balada, né? Quem vai querer? Exatamente, é isso, gente. Não é? Porque toda segunda-feira o hospital tá lotado. Da galera lá querendo atestado. Né? Eventualmente, se é um cara que ele tá casado, mesmo que é um cara solteiro, mas que você vê que é um cara que tá focado ali na vida dele, sabe? Que tá numa vibe de estudar e tal. Você pode perguntar, você é casado? Ah, não, eu sou... Eu tô casado, eu tenho um filho. Poxa, olha que bacana o cara que você encontrou. Você tá casado há quanto tempo? 8 anos. Cara, já brilha seus olhos isso. Claro, você pode errar, mas assim, é uma aposta. Eu confiaria mais, porque assim, é uma pessoa que demonstra ter um comprometimento, né? Uma pessoa que demonstra saber lidar, né, nas adversidades e continua firme ali no propósito dela. Então, esse cara falou pra mim, eu realmente parei pra pensar. Eu falei, cara, essas coisas precisam mesmo ser levadas em consideração, porque não adianta o cara ter várias... habilidades, assim, profissionais, mas você vai ver a vida do cara mesmo, é um cara que, não tem nada de bom pra te entregar. Proativo. Não tem comprometimento com nada. Tem gente que é muito inteligente e não consegue fazer nada. Sim. Eu acho que, assim, uma pessoa proativa, ela agrega muito numa empresa. É aquela que faz o além, ou ela não é muito literal, pediu, fez, não pediu, não fez. Então, esses são os que se destacam. E parece besteira, mas, assim, pessoas que querem crescer, pessoas que normalmente crescem, são aquelas que fazem além. Mas a empresa não é minha, eu acho que se você pensa a empresa não é minha, eu vou me entregar, você já tá pensando errado, porque você tá trabalhando para você tá se tornando um profissional. E trabalhar, ele traz um ensinamento também. Sim. Que eles falam muito dos... O quê? Ai, como chama? Dos versículos. Eu vou citar um aqui. O trabalho dignifica o homem. Entendeu? Gente, quantas vezes... Isso foi uma coisa que durante a minha vida profissional... Eu trabalhei muitos anos no escritório de massa, então, assim, é um trabalho extremamente exaustivo e que a remuneração não é muito boa. Então, assim, mas você trouxe conhecimento, não trouxe? Não, cara, eu pensava... Trouxe muito conhecimento, mas tem a hora que você... Cara, você tá muito exausto mesmo. Mas é o seguinte, você... Nesse tempo que você tá chegando ali na sua exaustão e você tá entregando, você tá sendo útil, cara, você tá dignificando sim o seu espírito nisso. Então, assim, o trabalho é um meio de você alcançar ali o máximo, uma virtude muito grande. Então, assim, não é só porque você é empregado, é o meu salário. Cara, tá bom, é o seu salário, mas assim, você tá se tornando uma pessoa melhor, você tá desenvolvendo mais habilidades, você tá aprendendo... Outra, você saber obedecer... É uma das principais habilidades que você precisa desenvolver para você conseguir liderar um dia. Se você não sabe obedecer, você não sabe liderar. Então, muitas vezes você vê aquele cara, não aceita ordens, não sei o quê. Cara, esse cara nunca vai ser um líder.
Entende? Então, você pode adquirir muitas virtudes dentro do seu trabalho, infinitas, cara. O trabalho é um meio de você se inserir. Eu já ganhei um processo falando isso. O cara cobrou dano existencial, né? Então ele falava, eu não tenho tempo pro meu lazer, eu não tenho tempo pra nada. O dano existencial é isso, né? Quando vai ver, você mostra o cartão de ponta, não era. O empregado, imagina que não vai ter tempo pra ficar com a família. Era 7h20, de vez em quando fazia 1 hora, 2 horas de intervalo. Só que o que tinha acontecido? Esse cara era um PCD. A mãe dele, ele faleceu, não foi no trabalho. E a mãe dele tava movendo essa ação por ele. Só que aí eu falei, olha só que coisa delicada. Mas ela alegou isso? Ela alegou que ele não tinha tempo. Mas como? Ela entrou pelo espólio dele, né? Mas é engraçado, né? Ela fala algo que ele não bebeu? Porque... não sei como era a dinâmica interna deles. Eu não cheguei a conhecer. Acho que não foi nem eu que fiz a audiência desse caso. Eu fiz a defesa. E aí ela entrou pelo espólio dele, né? Requerendo, falando que as verbas da época ali que foram pagas na época da rescisão não estavam corretas. E aí ela entrou com esse processo também, falando de dano existencial e tudo mais. Tá. Só eu que acho aí, que colocou um pedido a mais, né? A gente mostra ali o cartão de ponto, ele cumpria... Não, até minto, ele tinha uma jornada de empacotador, era uma jornada de... Ai, meu Deus, era 4 horas? Era uma jornada... Não era 4, era uma jornada bem curta que eles colocam lá de PCD nessa empresa. E aí, eu entrei lá com a defesa e eu fiz... na hora eu pensei, eu falei, cara, eu coloquei isso, trabalho dignificou homem. E eu coloquei, era o meio dele, ainda como PCD, era o meio dele de ser inserido na sociedade. Porque muitas vezes a gente sabe que a pessoa que tem ali uma deficiência, uma restrição, ela não é muito bem inserida, porque é uma pessoa vulnerável. Ela é. Então ela tem dificuldade para se inserir na sociedade. Eu usei essa tese. Eu falei, gente, ele estava trabalhando, ele teve uma oportunidade de trabalho, ele estava inserido na sociedade, ele adquiriu novas habilidades. E outra, não tem nada melhor, você que está assistindo aí, vamos falar a verdade, não tem nada melhor no mundo que você conseguir fazer algo para alguém. Né? Que a pessoa, que você transforme a vida de alguém. Isso cara, vamos dizer assim, é o verdadeiro sentido da vida, você tocar uma vida e transformar essa vida. Então, às vezes, o cara tava ali tão restrito nas suas incapacidades e tal, e lá naquele momento, lá fazendo aquele trabalho, ele conseguia ser útil para alguém, né? Ele conseguia transformar, tocar pessoas, ainda que transformar não seja num termo extraordinário, mas em coisas comuns, né? Às vezes o cara tá ali no telefone atrapalhado, ele vai lá, fecha a sacola, ele ajudou trabalho, uma pessoa, ele conseguia ajudar alguém, uma pessoa com... Então, cara, isso o juiz ganhou. Não, e foi bom você falar até disso de PCD, porque eu acho que tem muita gente que está falando assim, ele é igual a gente. Ele tem 2 significados isso aí. Ele não deixa de ser uma pessoa igual. Mas se você sabia que respeitar essas pessoas é você entender a limitação delas e não ficar dando de louco e agir que elas, como se elas não precisassem de uma atenção especial, de um cuidado, porque elas precisam. As pessoas têm que só aceitar isso. Não precisa... um exemplo que eu dou, que a maioria dos meus clientes são autistas, eu tenho autistas que trabalham, autistas que não conseguem. A primeira coisa que você tem que aprender é respeitar o limite da pessoa. É a primeira coisa. Pode ser PCD, pode ser... Você tem que respeitar o limite da pessoa. Gestor também tem. Porque às vezes aquela pessoa ela não tem um perfil para vendas, mas ela tem um perfil para ficar ali só fazendo uma coisa que ela não precisa de bater meta, ela não precisa ter uma certa ambição, mas ela é ótima naquilo que mais... Como que eu posso falar? É mais um copia e cola ou coisas que ela não precisa ter uma ambição, sabe? Ela não precisa correr atrás. Então, você saber analisar e respeitar o limite de cada um, você consegue enquadrar certinho o lugar dela na sua empresa, você consegue não perder o seu tempo nem o da pessoa, e principalmente quando pega os PCDs, porque eles ajudam e muito, se você não souber respeitar o limite deles, isso é uma falta de respeito também. E a sua empresa não vai girar bem, cara. Mas é diferente você tratar como coitadinho. Algo que a pessoa não pode te entregar, cara. Você vai ficar dando murro em ponta de faca. É diferente você tratar como um coitadinho. Você não precisa tratar como um coitadinho. Porque ele... Mas a verdade ele é um desigual. Nossa, que termo forte. Não é pro seu vocabulário. Não é um termo forte. Uma pessoa desigual, você tem que respeitar o limite dela. Então, por isso que eles precisam de tratamento especial, de lugares especiais. Às vezes o autista, ele é criança, ele precisa de uma escola especial, porque ele precisa de alguém junto com ele, porque senão ele vai ter dificuldade de desenvolvimento. Então, quando você lida com uma pessoa que precisa de um cuidado especial, se você não tem essa sensibilidade, aí você pode causar danos, né? Você pode prejudicar. Falar de doença?
Hã? Falar de doença? A gente pode até falar, né? Porque eu acho viável dentro de algumas coisas, só que ainda dentro desses aspectos, eu acho legal eles saberem que tudo que a gente trouxe nesse episódio é que não é só, eu vou evitar o dano moral. É tudo que também é pra te proteger, né? Uhum. São coisas que é pra defesa. Tudo que é o que eu falo, o conhecimento, ele liberta mesmo. Porque se você sabe até o limite onde você pode ir. Bom, eu já sei que isso aqui eu posso fazer. Isso é bom mesmo, você saber. Gente, outra coisa muito importante, estabilidade. Já que a gente tá falando sobre esses casos de você... Doença, PCD, né? Mas assim, né, a questão, vamos dizer, do assédio moral, né? É muito comum que a pessoa que ela se sente assediada, ela vai te processar falando assim que ela teve um trauma psicológico que gerou uma depressão nela e que ela tá tomando remédio, que ela perdeu a capacidade de laborar. Uhum. E ela vai te processar querendo uma pensão, ela vai te... né? Assim, gente, uma coisa que pra você era uma piada, pode virar um tsunami que vai acabar com a sua empresa. Assim, a depressão, eu acho que de tanto que falarem, o pessoal acha que é meio frescura. Mas dentro do mercado, dentro do ambiente de trabalho... Ainda mais dependendo da área de atuação. Ele é muito sério. Isso, né? Banco. E assim, como previdenciarista eu ganho muito. Porque assim, se você comprovar que aquela pessoa, dentro da sua área, você comprovou o nexo, já era. Uhum. Porque assim, às vezes tem que ver o que aconteceu lá dentro da sua empresa. Isso até é muito bom a gente falar isso, que a gente tá falando como evitar, né? E pra desencadear esse tipo de doença, você consegue, né, evitar. Porque quando a pessoa chega nesse ponto, acho que foram muitas situações, né? Uhum. Foi um acúmulo Não, de gente, situações. se ela viveu assim, vamos dizer, uns 3 anos sendo assediada sexualmente por um superior hierárquico, né? Por um chefe, cara, essa pessoa, se ela consegue comprovar que isso aconteceu, ela muitas vezes era uma empregada, que era o meio de sobrevivência mesmo dela ali, o salário. Né? Ou às vezes que o chefe... Eventualmente o chefe ameaçava e tudo mais. E ela guardou isso pra ela, não contou pra ninguém. Você não tinha um canal de denúncia. Você não tinha um código, você não tinha nada. E aí tocava o terror lá, os empregados. Essa empregada, ela pode sim ter desenvolvido um trauma forte a ponto dela não ter mais capacidade de conseguir viver novamente num ambiente de trabalho, né? Se cessou ali aquela relação, ela não vai ter meios de... Ela não vai ter capacidade de talvez entrar realmente num... Claro, a pessoa que, é uma piada... Tá, tem casos que não, e os peritos vão realmente dizer que não, sabe? Isso realmente vai acontecer. Mimimi não vai entrar mesmo. Uhum. Agora, casos graves, gente, isso precisa ter muita atenção mesmo. E tem a questão também da estabilidade, né? Então, assim, a pessoa desenvolveu uma doença, né? A gente entra em 2 aspectos, né? A doença e o acidente. Se ela se acidentou dentro da sua empresa, você não vai poder demitir ela depois. Uhum. Se ela tá doente, você também não vai demitir ela depois. Uhum. E, eu acho interessante também, eu até puxei um gancho seu. Por quê? Porque dentro da nossa mentoria a gente também dá um treinamento de previdenciário. É interessante os gestores saberem essa parte previdenciária de afastamento, de quando que ele pode receber do INSS, para não existir o limbo na sua vida, né? O limbo previdenciário, se você não conhece, eu vou precisar que você comente aqui, porque não dá pra... Não sei se você quer falar alguma coisa sobre. Não, dá pra dar uma pincelada, mas o ideal seria, se vocês tiverem interesse, a gente falar uma aula sobre isso. Mas assim, a gente fala sobre isso, a gente treina os nossos clientes sobre isso, porque na hora que acontece ou uma doença, uma depressão, ou pode acontecer um acidente, né, da pessoa lá tá trabalhando, ela quebrou o pé. Então, se é uma pessoa que repetitivamente exerce aquela função e ela tá, né, aí tem as normas de segurança do trabalho. Por isso também que é interessante compliance, para você saber se realmente as pessoas estão exercendo aquela função de maneira correta, senão isso pode ser imputado a você também, se ela desenvolver uma doença. Então, assim, se é um cara que ele faz todo dia aquele movimento, e aquele movimento faz mal para a saúde dele, eventualmente para a coluna, né, para alguma coisa do tipo, e ele te processar e ficar, e o perito realmente constatar que foi devido àquela atividade que ele exercia, a partir do momento que ele tem aquele laudo, você não pode mais demitir ele
né, desde que ele volta, né, desde que cessa o benefício do INSS, ele precisa ser afastado pelo INSS, né? E aí, quando ele retornar, depois de 12 meses ainda, 1 ano, você não pode dispensar esse funcionário, porque ele tem estabilidade. Se você dispensar ele, você vai ter que pagar a estabilidade em forma de indenização. E é uma bomba. E também é bom você saber, assim, as obrigações que ele tem com você quando ele tá nessa situação. Você é empresário, se ele precisa te avisar, se ele não tem... Então, assim, o que eu falo, tem tanto direito pra eles quanto pra vocês. Então, por isso que a gente dá esse treinamento previdenciário. Quando a pessoa tá doente, vou até aproveitar aqui e já mencionar. Quando a pessoa tá doente e ela ficou afastada, ela tá recebendo o auxílio-doença, ela parou de receber. Ela tem que atualizar o laudo se ela ainda estiver doente. 2, ela tem que te avisar. Olha, tive alta do benefício, mas eu não tenho condições de voltar. A obrigação da empresa é fazer ela passar com o médico do trabalho para constar ali qual que é a situação. Entendeu? Por quê? Para saber se ela ainda tá doente ou não, vem do laudo. Porque se ele continuar afastado, ele vai recorrer com uma ação previdenciária. E na parte trabalhista, você precisa pagar o salário dele. Porque senão vai ficar o limbo previdenciário. Aí joga pra lá e joga pra cá, né? E a pessoa doente fica sem receber. O que é o limbo? O limbo é o seguinte, o empregado tá doente, cessou o benefício dele no INSS, ele ainda não consegue voltar a trabalhar. Aí o que ele precisa fazer? Ele precisa bater lá na empresa. Aí ele vai falar, então, meu benefício acabou e ainda não tô apto para trabalhar. O que eu faço? Geralmente é assim, né? Aí a empresa vai fazer o quê? Vai mandar o médico, né, da sua confiança aí, da confiança do empresário, analisar o caso dele, fazer uma perícia lá, vai concluir que ele não tá apto realmente para voltar. Porque também tem que ter cuidado com isso. Se ele retornar para a função que ele exercia, que desencadeou essa doença dele, a gente pode agravar a doença dele. Então, não, tipo assim, não dá para sair reintegrando só porque ele quer voltar a trabalhar. Você também tem que tomar cuidado com isso. E aí, por exemplo, o que você poderia fazer? Realocar ele em outra função. Por exemplo, ele era um operador de máquina, ele não consegue mais exercer aquela função por conta de uma lombalgia e tal. Você coloca ele como, sei lá, um auxiliar administrativo. Pode fazer isso, é ótimo, porque aí não vai caracterizar o limbo. Agora, seguindo, o que é o limbo? O cara vai lá, não readaptou ele a função nenhuma, aí o INSS ainda não quer conceder o benefício para ele. E aí esse cara ele vai ficar doente, sem poder trabalhar, sem benefício do INSS, sem benefício da empresa. E aí temos o limbo. E esse pode ser um cara que já recebia e não recebe mais, ou um cara que da primeira vez, né, se afastou, não consigo, e o INSS não deu e a empresa também não quer que ele trabalhe mais. E daí, gente, fica caracterizado o limbo. Então, mas o importante que vocês entenderem também do limbo é que também pode haver aquela situação de o médico dele, por exemplo, ele recebeu lá do INSS, ou ele tá esperando, né, saiu a resposta, ele fez a perícia, deu tudo certo, ele recebeu. É um benefício por incapacidade temporária, então ele vai ter a data de alta. Aí ele parou de receber do INSS, só que o que acontece é que ele ainda continua doente. Então, ele vai no médico dele, ele vai atualizar o laudo e ele tem que avisar a empresa. Oi, tudo bem? Eu já parei de receber do INSS, mas o meu médico falou que eu não tô apto ainda. Aí ele vai passar com o médico do trabalho, não vai? Eles têm que pedir, pelo menos ele tem que fazer a prova dele. Se o médico do trabalho falar que sim, ele vai continuar afastado do mesmo jeito. Por quê? Porque o médico dele falou que ele não tá apto. O que acontece é que nessa situação, acho que os empresários, eles acham que eles não têm que pagar. Entendeu? Como ele teve, o médico do trabalho falou sim, o dele falou que não, e o INSS parou de pagar, ele vai ficar na casa dele sem receber. O que a empresa tem que fazer? Continuar pagando. Continuar pagando, porque senão na hora que chega o processo na mão do juiz, o que o juiz vê? É um cara que não tem capacidade para trabalhar. O INSS, gente, querendo ou não, é uma autarquia pública. Então, assim, o juiz não vai tuchar a bucha pra autarquia. Vocês têm que ter esse feeling também. Tem que pagar de qualquer forma. Tem que pagar, porque se você pagar depois com correção, é muito mais problemático. Então, assim, o cara se afastou, ele não tá recebendo do INSS, é isso aqui o resumo que você tem que saber. O cara tá doente, não tá conseguindo receber do INSS, ele realmente não consegue trabalhar, e isso foi atestado pelo seu médico, continua pagando o salário dele, porque vai sair mais barato do que esperar a bomba explodir no seu colo depois. Do que ele entrar com uma ação. Gente, então a gente trouxe aqui pra vocês um pouquinho da estabilidade da doença. Esse é um assunto que dá muita confusão
na cabeça dos empresários, se eu posso demitir, se eu não posso, tem a gestão da gestante, tem a gestão do sindicato, tem muitas coisas. Comente aqui se você quiser, a gente torna a falar sobre esse assunto, a gente torna a falar sobre justa causa, porque sim, mesmo a pessoa tendo estabilidade, ela pode ser dispensada por justa causa. Sim, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem saber mais sobre limbo, justa causa, se vocês não entenderam de afastamento, vocês também podem trazer aí pra gente, que vai ser um prazer compartilhar com vocês. Não esqueçam, hein, de curtir, se inscrever no canal, comentar, curtir a nossa rede social, que é Riscos e Negócios Podcast, e até a próxima. Tchau, gente!